Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica profissional e advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje nós falaremos sobre a gestão de contratos de manutenção e conservação em elevadores. Quando os elevadores apresentam muitos problemas ou necessitam de modernização, a solução não é tão simples. Nós devemos ficar atentos ao escopo do contrato com as empresas que prestam serviços. E a responsabilidade por algum acidente ou omissão cabe a nós síndicos. E para conversarmos hoje sobre esses contratos em manutenção e conservação em elevadores, eu recebo Ronaldo Bandeira, que é engenheiro e perito mecânico, também membro da Comissão de Ética do CREA e diretor da ABMEC, Associação de Engenheiros Mecânicos de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Ronaldo. Obrigada por compartilhar conosco. E obrigada, Paula. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição lá no CREA, na ABMEC, para qualquer dúvida que vocês tiverem. São diversos problemas que nós, síndicos, enfrentamos com os elevadores no dia a dia, né, Ronaldo? Vamos começar por aquelas questões. Qual é a exigência que nós temos que saber de cobrar das empresas para nos passar a documentação? Quais exigências nós vamos fazer a eles? Todo o síndico ou administrador público, ele tem a obrigatoriedade, no caso, principalmente nas grandes cidades, nas 4 capitais, existe uma lei municipal que obriga com que haja um contrato de manutenção entre a empresa e o condomínio. Isso para as capitais, umas 4, mas em geral no país as prefeituras não têm essa obrigatoriedade. Então, onde tem, normalmente o que é exigido da empresa? Que a empresa seja cadastrada no CREA, que a empresa tenha um seguro de responsabilidade civil, que a empresa tenha no mínimo uma infraestrutura, que a empresa também possa ter aquele atendimento emergencial. E isso é o básico que deve ter feito, mas é muito pouco ainda. Acredito que em relação a outros países é muito importante que você tenha muito mais do que só essas poucas exigências, tá? Na verdade, então, há necessidade de ter esse contrato, né, uma obrigatoriedade de ter o contrato com a empresa de elevadores, mas tem a documentação anual, que também precisa de ser entregue ao condomínio, né? Perfeito. Essa documentação é muito importante, por exemplo, o laudo de inspeção anual. Para que serve esse laudo? Esse laudo vai determinar qual a situação do seu elevador, isto é, se ele está apto a funcionar, quais os itens do elevador que está correto ou não. Fora isso, é muito importante que se faça os testes periódicos. O que eu vejo no mercado é que não existem esses testes periódicos, são testes para saber se o elevador está seguro ou não. Isso não é uma obrigatoriedade por norma, não é que tenha que ter nos laudos. Eu que sempre solicito aqui, os condomínios peçam esses testes periódicos. E uma outra dúvida super importante é a questão dos contratos com peças ou sem peças, que é a maior dúvida que a gente tem. Porque na prática, para nós síndicos, o contrato com peças ele é vantajoso, porque está, né, dentro ali, a previsão orçamentária fica bem feita, a peça se for cara, a gente não precisa de chamar uma assembleia ou ter a aprovação do conselho para ter aquela autorização de ter aquele custo. Nesse caso, qual que é a maior vantagem? Qual que é a diferença entre um e outro? Existem 2 modalidades contratuais, que é com peças e sem peças. Na modalidade com peças, todos os serviços estão inclusos, serviços e peças, à exceção de lâmpadas, reatores, mau uso. Então, quer dizer, como você mesma disse, isso fica mais fácil para o condomínio na administração. Porém, você está pagando um seguro. Agora, aquela outra modalidade sem peças, em que toda a responsabilidade de peças e serviços fica para o condomínio e o que às vezes pega o condomínio desprevenido. Qual que é melhor? Com peças ou sem peças? Não existe melhor ou pior. O que eu acho importante que no contrato com peças, que o condomínio sempre faça uma inspeção para saber se realmente o que ele está pagando está sendo realizado.
E existe também, às vezes, a mudança. Às vezes eu estou com um contrato com peças e quero mudar sem peças. O que está ocorrendo hoje em dia? Quando ocorre essa mudança de com peças para sem peças, que aí o síndico vai reduzir o meu custo. Quando ele reduz o custo, o que ocorre é que no próximo mês, ou daqui a 2 meses, 3 meses, pode ser que ocorra, por exemplo, a necessidade de substituição de um cabo. Então, aquele contrato que era R$300, R$400, ele vai ser realmente muito maior. Então, é importante que a mudança de contrato com peças para sem peças tenha que ter antes uma inspeção para que o condomínio não tenha surpresa posterior à modalidade contratual. Outra coisa que o condomínio tem que verificar é a seguinte: a importância desses laudos que nós estamos falando com que o condomínio, junto com a empresa de manutenção, faça uma estimativa de caixa para o ano, para não ser surpresa. Por exemplo, um cabo de aço, ele não estoura de uma hora para outra. Ele te dá vários avisos. Então, não é a necessidade. É importante que todo ano o condomínio faça uma estimativa de custo, com o que eu vou gastar. É evidente, tem essas coisas que acontecem esporádicas, mas nós não vamos trabalhar com exceção condomínio, não. Então, essa é a importância. Ronaldo, uma outra dúvida que normalmente a gente tem, e é minha também, quando a empresa vai ao condomínio mensalmente, tem essa obrigatoriedade, ele tem que fazer um registro lá no livro da prefeitura. Sim. O que exatamente ele segue? O que ele vai fazer? O que a gente deve esperar da empresa com aquela visita mensal? Em geral, os contratos, ele cobrem o quê? Uma manutenção preventiva normal, em que a empresa vai lá todo mês para fazer a preventiva. E toda vez que ocorrer um problema, que a gente chama de chamado ou manutenção corretiva, a empresa vai. Durante a manutenção preventiva, existe um roteiro de manutenção. Toda empresa tem um roteiro que, em geral, fica na casa de máquina para que o técnico siga o que ele vai fazer. Tem tarefa mensal, semestral e anual. E uma outra dúvida, nada dura para sempre, né, Ronaldo? Assim como a gente tem que dar manutenção nos carros, no elevador não é diferente. Tem uma dúvida, quando modernizar o elevador? Porque normalmente a gente recebe da empresa assim, olha, o elevador já está vencendo aqui, tem que fazer essa modernização. Existem modernizações diferentes? Como que a gente deve saber se realmente há essa necessidade? Entendi. A vida útil de um elevador, em geral, ela é muito grande. Você vê o primeiro elevador no Brasil, está no Palácio da Guanabara, tem mais de 100 anos. Mas com 20 a 25 anos, eu acho que o condomínio tem que pensar numa modernização. Isto, hoje, aproximadamente, a modernização básica está em torno de 40 a 50 mil. Mas isso com elevador a partir de 25 anos. Mas você também pode fazer modernizações parciais. Por exemplo, eu quero melhorar a performance da minha porta. Então, a empresa envia o orçamento e troca o que nós chamamos de operador de porta, porque é o que mais se utiliza em elevador. Um elevador residencial hoje, para vocês terem uma ideia, ele dá em torno de umas 500 partidas por dia. Então você imagina a porta abrindo e fechando toda hora. Então vamos atacar o foco. Por isso que, voltando ao que eu falei, é importante sempre aquela parceria com a empresa de manutenção para que ela possa ir corrigindo o caminho quando eles vão se desviando. E com relação à modernização, às vezes fica a dúvida, né? Porque tem a modernização que realmente das peças que são necessárias serem substituídas ou melhoradas, e também tem a parte da estética, que às vezes os moradores confundem muito, né? Nossa, mas modernizou o elevador tá igual, não tô vendo diferença nenhuma aqui. Como que é isso, né? Porque às vezes a gente não troca a porta porque a porta fica cara no orçamento, né? Isso é muito importante. Para o morador, que ele está ali no dia a dia, ele quer ver a beleza. Vou colocar um granito, colocar um aço inox, colocar um teto bonito. Isso é estética. O mais importante é a parte mecânica e eletrônica estar alinhada aí com as novas tecnologias. Elevador é igual carro. Antigamente não tinha airbag. Os casos do passado são inseguros? Não. Os de hoje são mais seguros. Por isso que é importante, na hora da modernização, você ter realmente
um parceiro mesmo, fazer por etapas ou fazer tudo. Agora, quando chega a 40 anos, é quase obrigado a substituir o equipamento inteiro. Por isso a importância da prestação de serviço contínua. Ronaldo, uma outra dúvida. Nos períodos chuvosos, procede essa informação que a gente deve mandar o elevador para o último andar do condomínio? Não, não necessariamente. O que ocorre é o seguinte, nos períodos de chuva, o mais importante é que as janelas próximas ao elevador, você tem que verificar se realmente ela está atingindo o elevador, principalmente chuva de vento. E também na casa de máquina dos elevadores, para que os elevadores não molhem. O maior risco é quando o elevador, a água entra pela janela, ou às vezes existe um vazamento, que o raciocínio é o mesmo, a água escorre para a porta, escorrendo para a porta ela vai molhar a porta de baixo, molhando a porta de baixo existe o risco do elevador andar de porta aberta. Esse é o maior risco que tem, o elevador andar de porta aberta. E nos casos de resgate, Ronaldo, como proceder, né? Porque tem dúvidas, às vezes, o zelador vai lá e ele abre a porta e tira o passageiro preso. Pois é, Paula. Isso o maior medo, é esse problema do zelador querer resgatar passageiro preso. Não é a função dele. Quando alguém faz isso, o condomínio está trazendo a responsabilidade para ele com o risco de sinistro. Quem deve resgatar? Primeiro, alguém ficou preso no elevador, chama a empresa de manutenção. Se demorar, corpo de bombeiro. Não tem, a não ser a última opção, só se a pessoa estiver passando mal alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. Primeiro, empresa de manutenção. Segundo, corpo de bombeiros. Mais um detalhe, se existe alguma chave para abrir porta na portaria, suma com essa chave. Tá? Ronaldo, uma mensagem final para os síndicos, né, de forma geral, terem esses cuidados com o contrato. Hoje eu vou te passar uma estatística. Hoje em Belo Horizonte, na Grande BH, nós temos uma morte a cada ano e um acidente a cada 4 meses. Então, não temos estatísticas no Brasil. Nós fazemos lá na ABMEC, nós temos essa estatística. O mais importante para o síndico administrador é ter um parceiro com você. Parceiro para saber os valores que eu vou gastar no ano, realmente para discutir o orçamento, parceiro para te mostrar, olha, Paulo, eu preciso trocar essa peça, vamos lá, eu te mostro. Não precisa ser um expert. Eu acho importante essa parceria. Olha, Paula, minha empresa eu acho que a gente consegue ter 3 ocorrências corretivas no ano, chamado, tá bom? Vamos trabalhar nesse tipo. O mais importante hoje que eu vejo é a parceria. Então, você tem uma empresa com tudo que nós falamos, com seguro, registrada no CREA, na prefeitura, além disso, um bom prestador. Ok? Ronaldo, muito obrigada. Foram orientações que nos auxiliaram muito. Te agradeço e te aguardo em outras oportunidades aqui no Condomínios. Nós é que agradecemos, nós estamos à disposição lá no CREA, na ABMEC, nós temos as nossas cartilhas, abmec.com.br. Muito obrigado. E no seu condomínio, vocês já realizaram a modernização dos elevadores? Há um planejamento para isso? Deixe nos comentários. Aguardo vocês e até a próxima!